Boa noite, bem-vindos à semana com Salomão Moiana. E eu com Salomão Moiana aqui estou. Vamos então para mais uma jornada dominical, noturna dominical, onde tem este espaço de opinião. Para já 4 temas: a questão da decisão final de investimento da AN, os 30 anos da democracia eleitoral em Moçambique, fantasmas na função pública, a exploração mineira em Manica e, como ponto prévio, os 33 anos do Acordo Geral de Paz assinalados ontem sábado. Ótimo. Muito obrigado. Rapidamente mesmo, ontem, dia 4 de outubro de 2025, passaram 33 anos após o dia 4 de outubro de 1992, data em que houve uma assinatura em Roma do Acordo Geral de Paz entre o governo de Moçambique e a Renamo, pondo fim a 16 anos de guerra que dilacerava o país desde os anos 76 e 77. Portanto, é um marco bastante importante, e a assinatura do acordo, depois de muitas tentativas falhadas, a assinatura do acordo finalmente em 4 de outubro de 1992 significou um grande avanço para a paz em Moçambique, significou um passo muito largo para a sociedade moçambicana se reencontrar, entrar-se num processo de reconstrução do país, que levou muito tempo, porque o país estava realmente destruído. Não sei, milhares de escolas destruídas, milhares de unidades sanitárias destruídas, estradas cavadas e bloqueadas, várias infraestruturas econômicas, sociais também totalmente destruídas. Portanto, o país estava literalmente devastado. Sem falar do tecido social. Exatamente, deslocados, pessoas que se desencontraram, para além de um saldo de 1 milhão de mortos, aqui dentro do país, e mais de 5 milhões de deslocados internos, mas que se juntava a outros 4 milhões de deslocados nos países vizinhos, cujo processo de regresso levou seu tempo, e para além de zonas inteiras do nosso país minadas, em que o processo da desminagem levou por aí cerca de 15 a 20 anos. Portanto, foi uma coisa muito importante o dia 4 de outubro. Hoje, depois do tempo que passou e depois das desavenças todas que houve, há pessoas que pensam que o 4 de outubro não significa nada, quer dizer que essa paz não é nada, é mais um acordo e tal. Mas para os que conhecem a essência do problema, sentem que o 4 de outubro foi determinante para a gente voltar a respirar como moçambicanos. Estávamos totalmente sufocados. E do resultado da guerra, ninguém ganhou na prática. Durante muito tempo houve pequenas tentativas de negociação. Lembro-me que em 1983, 83 primeiro, o presidente Samora Machel mandou uma delegação chefiada por Jacinto Veloso para ir a Pretória encontrar-se com uma delegação da Renamo. Mas pronto, as conversações não foram muito bem sucedidas e foram interrompidas. E depois o presidente Samora preferiu que as delegações, em vez de negociar com a Renamo, tinham que negociar com o dono da Renamo, na linguagem de Samora Machel. E o dono da Renamo, na ótica do governo do país, era o governo do apartheid, o governo sul-africano, o governo chefiado na altura por Peter Botha, que tinha o Roloff Botha como ministro do estrangeiro, tinha o Magnus Malan como ministro da defesa. Então é com esta cúpula governativa sul-africana que se negociou e se assinou em março de 1984 o Acordo Geral de Incomato, o Acordo de Incomato, e que era para eles deixarem de apoiar a Renamo e o governo de Moçambique deixar de apoiar o ANC. É assim que o Jacob Zuma, que vivia aqui em Maputo, foi corrido pelo governo e passou a viver na Zâmbia. E outras pessoas, os escritores do ANC em Maputo foram encerrados. Teve a haver cedências. Exato, mas da parte da África do Sul não houve mesmo equilíbrio na cedência, porque
os chamados bandidos armados continuaram a receber o apoio da África do Sul. E pronto, e até mais ou menos a hora da queda do apartheid nos anos 90, 91, quando o apartheid já deixou de existir porque Mandela foi liberto. E nessa altura também nós já estávamos perto de conseguir o acordo de Roma, o Acordo Geral de Paz, que marcou 4 de outubro. Portanto, é uma data importante que deve ser ensinada nas escolas, e deve ser ensinada não só nas escolas, mas também nas televisões e noutros espaços de debate, porque há um grande desconhecimento da nossa juventude. Exato, por parte geral, dos nossos factos históricos. E eu penso que isso tem que ser lembrado constantemente, porque é isso que nos identifica. É verdade que a nossa paz volta a ter muitos desafios. Agora temos os insurgentes que começaram a sua luta em Mocímboa da Praia, com o ataque do dia 5 de outubro de 2017, e que continuam a fazer barulho, a fazer estragos na província de Cabo Delgado. E é um outro desafio que nós temos que enfrentar, é uma luta pela defesa da soberania, que é preciso muita reorganização, e nós falamos aqui na semana passada da necessidade de se aprimorar o nosso comando e a nossa logística. Exato. Para que essa luta também tenha êxito. Exato. Muito obrigado, Salomão Moiano, por este introito, este ponto prévio relativo aos 33 anos do Acordo Geral de Paz. Foi assinado a 4 de outubro, numa data como ontem, 4 de outubro de 2025, foi em Roma. Vamos avançar então com os temas preparados para esta edição, começando pelo tema mais recente, mais fresco. Passam só 3 dias desde então. A decisão da EN, decisão final de investimento para o arranque do novo projeto do Coral Norte. Exatamente. Exato. Há muita expectativa do país. Sim. E há muito dinheiro em jogo. E não só. E também já existe uma experiência. Portanto, não é mais daqueles projetos que ninguém sabe se vai dar certo ou não. Porque já temos o Coral Sul, operado pelo mesmo consórcio. Este é um consórcio encabeçado pela AN, mas não inclui só a AN. Tem lá muitas outras empresas sul-coreanas. A própria NH. É um consórcio. Inclui, inclusive, uma empresa de Emirados Árabes Unidos ou da Arábia Saudita. Sim. Então, tem lá é um conglomerado de empresas, mas encabeçadas pela N. É o mesmo grupo que está a operar o Coral Sul, que é na mesma bacia. Quer dizer, temos o Coral Sul, onde já temos já a plataforma flutuante, que faz já a exportação de gás. Onde o Salomão esteve? Sim, estivemos em julho lá, para ver como é que funciona. E também já tinha estado há 10 anos na hora da pesquisa ainda. Na prospecção. Exatamente, na prospecção. E agora estão a avançar para um projeto gigantesco que é o Coral Norte, e que vai se investir 7 bilhões de dólares, mais de 7 bilhões de dólares na construção da plataforma, na engenharia toda, a empregar cerca de 1.400 moçambicanos, para além de outras pessoas, de outras nacionalidades, que vão estar lá e com vários benefícios potenciais. Muita gente, quando ouve isto de dinheiros que se falaram aí na sexta-feira ou na quinta-feira, de 800 milhões para o conteúdo local, para os empresários, e parece que alguns empresários já vão lá pedir o seu cheque da parte dos 800 milhões de dólares. Não é bem assim. Não é bem assim. É todo um projeto, é um pacote que leva o seu tempo. Nesta fase até, uma das prendas que deram ao presidente lá foi uma fotografia da futura plataforma flutuante, que ele já agora é que encomenda para ser produzida e que só fica pronta em 2028. É só para ver. É só para ver a engenharia envolvida nisso. Porque aquele é um prédio de vários andares, é um complexo incrível. Tem parte residencial, tem parte industrial, tem todo. É um bairro dentro de uma plataforma.
Então, aquilo vão mandar fazer. E, claro, leva o seu tempo. E quando aquilo estiver pronto, também, neste momento, vai decorrer um processo de formação do capital humano para estarem em condições de trabalhar ali. Mas a coisa final é que quando tudo já estiver a funcionar, isto vai exportar 3,5 milhões de toneladas de gás liquefeito todos os anos, esta plataforma. Juntando esta plataforma do Coral Norte, mais aquela que existe no Coral Sul, Moçambique estará a exportar cerca de 7 milhões de toneladas de gás liquefeito anualmente. Então, isso é uma vantagem incrível. E depois, tem outro produto chamado condensado, que também se exporta. E que no projeto do Coral Norte, um dos grandes benefícios é que o condensado, que também vai ser produzido em quantidades industriais, 4.300 barris por dia, uma coisa assim, vai passar para ENH, 25%. Exatamente, para produzir para utilização interna no país, para produção de fertilizante, produção de asfalto, o alcatrão que nos falta, produção de várias outras aplicações diversas, o que pode potenciar o desenvolvimento da indústria, ao mesmo tempo que dinamiza a agricultura com a produção de fertilizantes e outros serviços ligados à indústria química do país. Portanto, penso que é um projeto grande, tem uma dimensão grande, quer dizer, a vida útil estimada, 30 anos. Claro, quando se eu diz... estarei com 80 então, anos por aí. Estarás tão jovem, estarás com 80 e tal, e estarás ainda mais novo que o presidente Chissano e o Alberto Chipane. Esses têm 80. O Chissano, no dia 22 de outubro. Deus nos dê saúde. No dia 22 de outubro, o Joaquim Chissano faz 86. Portanto, tu estarás com 83. Daqui a 30 anos estarás um miúdo, um gajo da OJM. Então, eu penso que nós temos um potencial como país. Isto é uma grande viabilidade. O presidente sublinhou lá no lançamento, a dizer que isto não deve ser visto como um projeto industrial apenas, um projeto de engenharia. Tem que ser visto como um projeto de cidadania, um projeto que deve unir os moçambicanos e deve beneficiar o país todo de várias maneiras. Então, a coisa que é fundamental nestes projetos é a gestão de expectativas. Porque há muita gente que, quando ouve dizer que há dinheiro que há de vir, pensa que já veio. Exatamente. Então, dá lá a minha parte agora. Não é assim. O que estava a se lançar na quinta-feira é um projeto para dar dinheiro. Não tem dinheiro agora. É que no funcionamento dele vai ter que dar muito dinheiro. Vai dar, na sua vida útil toda, cerca de 23 bilhões de dólares ao erário público moçambicano, isto é, ao Estado, através da contribuição fiscal e de outros pagamentos que eles vão fazendo. E isso para o Estado, para os cofres do Estado. Para além disso, tem empregabilidade de muita gente, tem muita gente que vai ter emprego e vai ganhar salário, vai organizar a sua vida. Tem esses 800 milhões para os empresários e que alguns deles até dizem que isso vai crescer. Isso é nos primeiros tempos. É para o conteúdo local, exato, para os empresários locais que fazem prestação de serviço. Há muita gente que faz prestação de serviço. Tem que estar preparado. E muita gente. E não prestamos mais serviço porque não temos capacidade para prestar serviço. Eu, aí, há uns 10 anos, fui a Vale, na altura, sim, antes de ser Vulcan, em Tete. E eu fui ao refeitório deles. Eu encontrei um refeitório enorme. Muita gente, nesse dia, a refeição era frango. Mas são muitas pessoas a comer. Então, eu perguntei ao gestor se um moçambicano pode fornecer. Disse, sim, as portas estão abertas. Mas você tem que trazer aqui 3.000 frangos por semana. De uma determinada qualidade. Quer dizer, uma qualidade X. Tem um padrão de qualidade. É aí onde os moçambicanos não conseguem. Porque alguém faz 500 frangos e depois vende antes de pesar 1 quilo. Outro tem 200. Mas não estão unidos para fazer um consórcio de fornecimento de determinados serviços a essas empresas. E se nós não nos organizarmos, e mesmo
temos CTA, temos tudo, mas nunca houve um esforço empresarial conjunto de fornecer serviços em bloco, porque essas empresas estão abertas. Mas depois, o que é que fazem? Alguém só vai fornecer alguns parafusos. Se você ganhar o contrato para fornecer parafusos de um determinado padrão que eles indicam, só com esse contrato você fica rico. Se você conseguir um contrato para fornecer alface essa para fazer salada, se conseguir esse contrato, você fica rico. Agora, mas todos os moçambicanos também querem entrar lá. Entramos, mas você tem que entrar com um produto concreto. Não é só entrar, porque se você conseguir fornecer peixe de uma determinada qualidade que eles vão dizer, é que nós queremos peixe assim, mas queremos nos dias X, e você cumprir, você fica rico. O grande problema nosso, nós moçambicanos, o problema maior está a nível de produção. Ainda não está a nível de mercado. O mercado existe, mas não produzimos o suficiente. Suficiente e com qualidade. Exatamente. Por exemplo, temos mercado para vender tomate aqui. Mas onde é que está o tomate? Vamos buscar na África do Sul. Temos mercado para batata. Onde é que está o batata? Vamos buscar na África do Sul. Por quê? Porque lá tem pessoas que produzem. Nós não produzimos o suficiente. Mesmo ovos, que já devíamos ser autossuficientes. Ovos e outras coisas. Então, pronto, isso são outros assuntos. Mas o projeto Coral Norte é um grande ganho para o país. Muito bem. Retive no discurso do Presidente o facto de ter lembrado aos que já sabiam que este acordo SOFA, a força ruandesa está cá a apoiar Moçambique, a proteger os interesses económicos, por exemplo, da Total, e fica a ideia de lançar um aviso à Total. Ela também tem de levantar a força. A cláusula de força maior. O ponto é o seguinte. Bom, o presidente quis referir ao acordo com Ruanda, mas a responsabilidade de proteger aqueles projetos é nossa. Ruanda pode proteger, um dia Ruanda pode ir, mas não quer dizer que no dia em que Ruanda disser que já vai embora, a Total também vai dizer que eu já fecho e vou-me embora. Não. Não pode. A Total não pode vir a Moçambique por causa do Ruanda. O acordo da Total é com Moçambique, é com o governo de Moçambique. O acordo da Eni é com o governo de Moçambique. O presidente quis, se calhar, dar maior conforto aos investidores, para dizer que, para além da nossa capacidade interna de proteção a esses projetos, adicionamos a capacidade do Ruanda e temos um acordo chamado SOFA, que assinamos recentemente, que define, que reconhece juridicamente a presença da RNAM, do Ruanda, desculpe, do Ruanda em Moçambique. Então, isso é bom para eles ficarem mais fortificados ou mais confortados com Moçambique. Mas não era necessário, aliás, não é necessário, não é obrigatório que nós sejamos defendidos por Ruanda. Não. Quem deve nos defender somos nós próprios. Então, nós é que temos que dizer, no futuro, que nós estejam à vontade, porque as nossas forças estão super capacitadas e o povo moçambicano está convosco para trabalhar no país. Está aí a União Europeia a apoiar através da ONU? Estão vários e devem vir mais ainda nos apoiar na formação e no fornecimento de material letal e não letal, porque neste momento só fornece material não letal. Nós queremos também material letal, porque o inimigo com o qual trabalhamos no terreno usa material letal. Então, se ele usa letal e nós temos apoio não letal, não vamos longe. Então, mas são outras coisas. Mas a coisa importante é que o projeto da Eni, do consórcio liderado pela Eni, esse consórcio chama-se Rovuma Ventures. Sim. Então, é esse consórcio que está a dirigir isto e eu penso que estamos num bom caminho e o país vai ser, como disse o próprio CEO da Eni, mas o próprio Presidente da República no discurso, que com este projeto em operação, Moçambique será o quarto país africano
o quarto maior exportador africano de gás. E 14º E 14º a nível internacional, a nível mundial. Portanto, Moçambique, nessa altura, e já agora, mesmo neste momento, é um país que tem produtos minerais de classe mundial. Portanto, não é um país qualquer. A única coisa que sempre temos que insistir é que isto é uma operação de multinacionais. Exatamente. Então, nós também temos que criar multinacionais moçambicanas, não apenas vindas de fora. Temos que ver internamente o que é que nós fazemos para conseguirmos robustecer a nossa capacidade empresarial, a nossa capacidade política, a nossa capacidade negocial e a nossa capacidade de gestão deste mundo todo de projetos bons que hão de vir para o país. Muito bem. Obrigado, Salomão. Vamos avançar para o segundo tema desta edição do A Semana com Salomão Moiana. Vamos olhar para os 30 anos, na verdade 31 anos, porque estamos em 31 anos, este 2025, fazemos exatamente 31 anos de democracia eleitoral em Moçambique. Experiência sul-africana, participação de convidados estrangeiros, experiência nacional também, muitas histórias contadas, muitos desafios lançados. Como é que viu esta conferência de 2 dias? Não, mas foi muito oportuna. Eu até, se fosse possível sugerir, poderia-se repetir uma conferência do gênero, mas com menos temas. Estes eram muitos temas. Falava-se de tudo. Experiências dos 30 anos, experiências nacionais, experiências estrangeiras, votação eletrônica, possibilidade, oportunidade de votação eletrônica, o papel dos tribunais, tudo junto. E eu penso que temos que pedir aos organizadores para sermos um pouco mais temáticos e sermos mais objetivos. Por exemplo, uma coisa fundamental que foi referida várias vezes na conferência, e até houve um painel constituído por alguns juízes. Estava lá um venerando juiz do Supremo, estava lá um meritíssimo juiz de direito a nível do distrito, e estava lá o bastonário da Ordem dos Advogados, num painel Carlos Martins, Pedro muito bom, um painel bastante bom, onde falaram coisas fundamentais. E eu estava a pensar o seguinte: se pegássemos esse painel ou esse tipo de debate sobre justiça eleitoral, fazer uma conferência, pode ser de um dia, sobre justiça eleitoral, esgotarmos e termos ali coisas claras, porque foi muito claro nas intervenções de todos que nas últimas 2 eleições houve falhas da justiça eleitoral. Eleições autárquicas e as sobretudo autárquicas, em que o Conselho Constitucional se colocou no lugar de legislador, começou a legislar sobre matéria em que não devia legislar. Começou a dizer que aquele não tem direito de fazer isto, este é que tem. Quer dizer, essas coisas precisam ser clarificadas e isso é muito importante. E eu até sugeria que houvesse uma conferência só para tratar de justiça eleitoral, haver conclusões e essas conclusões serem traduzidas. E essa conferência não é só com participantes entusiastas, não. Tem que vir o parlamento representado a um determinado nível da comissão permanente. Tem que vir esses órgãos todos praticamente convocados para virmos discutir. Vir o executivo também, a nível do Ministério da Justiça, a nível de outros ministérios relevantes, administração estatal e função pública, estarem nesta matéria toda e tirarmos conclusões para melhorarmos a nossa legislação, sobretudo no que diz respeito ao papel dos tribunais na gestão eleitoral. E outra coisa que pode-se fazer é fazer outra conferência sobre o papel da polícia nas eleições. Porque não está claro por que a polícia, no dia das eleições, movimenta blindados. Isso nunca ficou esclarecido. E nós já fomos observar eleições em todo o mundo, nunca vimos blindados no dia das eleições. Mesmo aqui no Malau. Eu estive lá em 2014 a ver eleições, não havia blindados. Estive em Zomba, estive em Kasungu, estive em vários sítios, não havia blindados. Estive em Mangoche, não há blindados. Estamos de nos militarizar. As pessoas estão a votar. Aqui na África do Sul não há blindagem, esses países que não têm blindagem. E por que nós precisamos de um blindado num dia de eleições? Um dia de festa, onde as pessoas estão felizes,
porque finalmente vão escolher os seus dirigentes. E nós só o aparecimento de um blindado em frente na estrada no dia da votação já cria uma ideia de que há qualquer coisa que este blindado está a preparar para logo à noite. Porque normalmente logo à noite alguns blindados até carregam urnas para ir guardar em lugar seguro. Lugar seguro é lá no comando. Não é possível isso. Como é que uma urna que pernoitou no comando de manhã de voltar, você ainda considerar essa eleição válida? Portanto, isso também tem que ser debatido, tem que ser clarificado, porque esse tipo de trafolhice é que depois conduz a mortes no período pós-eleitorais. E começamos a dizer são vândalos, porque isso não sei quando. Mas o maior vandalismo é esse de utilização abusiva dos meios do Estado para intimidar eleitores e para defraudar a vontade dos eleitores. Então, há muitas coisas que se podem discutir a partir daí. Foi muito boa a intervenção do Dr. Brazão Mazula também, que realçou que se nós temos pessoas impróprias nos órgãos eleitorais, devemos removê-las. Vamos mudar. E também a intervenção do presidente da Comissão Independente, Comissão Eleitoral Independente da África do Sul, que diz o seguinte: muita gente aqui está preocupada se os membros de um órgão eleitoral são deste ou daquele partido. O órgão eleitoral, quando é definido como independente, é para entrar pessoas independentes. Independentemente dessas pessoas, um dia ou algum dia, terem pertencido a este ou aquele partido, aquele órgão é independente, as suas normas são de funcionamento independente e com muita imparcialidade. E isso tem que ser visto no dia a dia de funcionamento. Então ele contou episódios das decisões que se tomam e que não tem que agradar nem o partido de onde ele um dia veio, nem outra coisa. Mas, isso para nós aqui ainda é difícil. Então, a conclusão geral, para não andar a dar episódios de cada dia, a conclusão geral a que se chega é que nós, aqui no país, precisamos de uma reforma não só da legislação, não só dos órgãos, mas uma grande reforma da mentalidade. Reforma mental profunda. E também sabermos escolher pessoas que devem integrar determinados órgãos. Você pode ter um ministério e dizer que aquele ministério não é muito relevante. Mas por quê? Por causa dos ministros que estão a entrar lá naquele ministério. E se você mudar, aqui em Moçambique já aconteceu, eu não quero mostrar e mencionar o ministério, senão as pessoas vão pensar que tem tendência de exaltar essa pessoa. Mas já tivemos aqui um ministério que durante vários mandatos, mandato do presidente Samora, presidente Sano, achávamos que é secundário. Até conheço um cidadão que recusou quando o presidente lhe convidou para ser ministro dessa pasta. Diz que aquilo não tem nada de especial, não quer. Às tantas veio uma senhora, entrou nesse ministério. Todos começamos, afinal tem um trabalho neste ministério. Quer dizer, começamos a ver atividade acontecer, medidas a serem tomadas, as coisas começaram a acontecer. E as pessoas começaram a dizer, afinal aquele ministério tem atividade, tem valor. E hoje é um dos ministérios mais apetecíveis que existe no país. Então, as coisas é o seguinte. Não vale a pena você dizer que este órgão é independente. E nesse órgão independente, você meter pessoas dependentes. No órgão não vai ser independente. Não vai funcionar. Até pode não dizer que este órgão é independente, mas se você colocar pessoas independentes, você vai ver que o órgão fica independente. Porque o que faz o órgão ser independente ou não é a qualidade das pessoas que você põe lá. Se você cria um órgão, diz que este é um órgão independente de todos os poderes públicos e privados, mas você mete pessoas dependentes, essas pessoas vão passar a vida a consultar. Desculpe, temos uma proposta, como é que podemos avançar? Desculpe, todos os dias vão pedir desculpa. Então, por quê? Porque eles não têm mentalidade independente, mas estão num órgão acusado de ser independente. Um órgão acusado de ser imparcial. Mas eles não têm imparcialidade. Não tem. Então, nós temos que, por exemplo, vamos supor que temos um tribunal num distrito. O tribunal, os tribunais estão todos controlados pelo regime. E este tem um bom juiz lá, que toma decisões independentes. O que vamos dizer? Os tribunais estão a mudar. Já começam a respirar.
Não são os tribunais, é aquela pessoa concreta que está ali, que é boa, pessoas e certas, que todos deviam certos. ser aquilo. Sim, há indivíduos que estão como juízes, mas não têm perfil para ser juiz. Devia ser carpinteiro, devia ser alfaiate, até devia ser jornalista, se calhar, mas não ser juiz. Sem menosprezar esta profissão. Não estamos a menosprezar nenhuma profissão. Estamos a dizer que há pessoas que vão para um sítio impróprio, da mesma forma que há algumas pessoas que vêm para o jornalismo, quando deviam estar no tribunal, como escrivão, como juiz, como procurador, etc. Então, eu penso que nós temos que pensar bem e pensar no nosso país. E no final de tudo, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Exatamente. E isso não pode ser teoria, porque às vezes uma pessoa que não está no lugar certo, não é certa, não é pessoa certa no lugar onde está. Também diz isso, que é preciso colocar pessoas certas no lugar certo, mas ele próprio não é certo onde está. Então nós temos que trabalhar mais para encontrar. Muitíssimo obrigado, Salomão Moiana. Vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos daqui a pouco para dar continuidade a semana com Salomão Moiana. Até já. Segunda parte da semana com Salomão Moiana. Vamos avançar então com o terceiro tema: fantasmas na função pública. Há fantasmas a receber dinheiro, têm salário todos os finais de mês na função pública, ou seja, no Estado. São 18.800 aqui os casos que foram descobertos. Mas isto já não é novidade. Há anos que se vem falando destas situações. Não, esse está mal dito. Não são fantasmas na função pública. É corrupção na função pública. O ministro Impissa está errado quando diz que são fantasmas. Não, ele está a ser eufemista, está a suavizar. Mas aquilo ali não se chama fantasma, chama-se corrupção. Corrupção na função pública. Quando alguém, por exemplo, diz que esta pessoa é o Naene quando não é, e dá salário, mas quem assina não é o Naene, é ele próprio que arranja mecanismo. Isso é corrupção. É apropriação indevida de um bem que não lhe pertence. Então, alguém recebeu salários de várias pessoas. Agora, se fosse no tempo do presidente Samora Machel, não era assim que a questão seria colocada. Era dizer que no sábado deve haver um comício na Praça da Independência para conhecermos as pessoas que andaram a inventar folhas de serviço falsas, folhas de salário com fantasmas. Irmos conhecer as pessoas ali na praça. Agora estamos a dizer que há fantasma. Traga lá 2 fantasmas, pelo menos, para a gente ver como é que esse fantasma se tem braços, se tem mãos, se fala, se faleceu, se está vivo. Um só. Nunca vimos. Nunca vimos nem o fantasma, nem o dono do fantasma. Então, isso é uma brincadeira. É corrupção na função pública. Há uns anos aí, acho que foi 2000 e este último chefe do Estado-Maior, o Mangraça, declarou que havia 7.000 fantasmas nas Forças de Defesa e Segurança, no Exército. 7.000. Agora, ele nem saiu, foi retirado. Antes de dizer se dos 7.000, quanto é que ele deixa quando sai? Se restam alguns, se eliminou todos. Não há nada. E outra vez, há uns anos atrás, acho que foi em 2015, o governo disse que tinha 30.000 fantasmas. Agora baixou para 18.000. Mas, quer dizer, parece que os governos de Moçambique não podem subsistir sem fantasmas. Tem que ter um grupo de fantasmas, um grupo de pessoas normais. Já não há progressão na função pública, porque os fantasmas ocuparam os cargos todos. Isso é incrível. Isso é incrível. Agora, o que é mais incrível é que nós estamos a dizer que já computadorizamos todo o sistema de gestão de recursos humanos. Temos um novo sistema que não permite, com a prova de vida, não permite duplicação, não permite. Mas temos fantasmas, 18.800.000. Temos 18.800 fantasmas no aparelho do Estado. Então, isso é grave, é corrupção. Agora, quer dizer o que é isso? Quer dizer que o governo de Moçambique ainda não encontrou mecanismos
de trancar as brechas da corrupção no Estado. O esse staff, o que é que faz? Dizia-se que Não, esse staff a corrupção... mais fácil de detectar essas situações. Não, o esse staff é projetado, é comandado por pessoas, é programado por pessoas. Não sei se já ouviu falar de CDCIF, sim, o Centro de Desenvolvimento do Sistema de Informação Financeira, que é onde se paga o sim, salário, não sei qual. Também lá é um organismo muito, quer dizer, que em princípio até recebeu financiamento para fazer informatização de muita coisa, de folha de salário. Mas vai lá ver o que é que acontece. Passam por ali. Esses 18 mil fantasmas foram pagos no CDCIF. É muita máfia no aparelho do Estado. Epá, Podemos considerar isto. A máfia está instalada lá. Sabe, o problema não é muita máfia instalada. É que a corrupção no Estado moçambicano ainda não encontrou que ainda não foi devidamente combatida. Ainda não houve mecanismos funcionais de você logo, no segundo dia, ver que esse aí está a desviar. Montam-se máquinas, importam-se equipamentos, faz-se procurement para bilhões para montar sistemas informáticos e depois, pronto, os próprios que montam os sistemas informáticos, que operam, é que são corruptos. Usam o sistema informático para criar fantasmas. Então, isso aí não pode ser. Então, isso aqui é questão de liderança e gestão pública dentro dessas áreas onde os casos acontecem. Por exemplo, supõe-se que os 18 mil não estão só nos ministérios. Quer dizer, por exemplo, se estão no Ministério da Educação, são professores, alguns dos fantasmas. Mas os professores estão nas escolas. Epá, a folha da escola, por exemplo, de uma aldeia, uma folha lá em Tsatse, ou em Nhambia, lá no distrito de Mágoa, lá em Mucumbura. A folha, é só saber, porque as folhas quando vão, tem um gestor que dá efetividade. A efetividade é o quê? É a reconfirmação de que estes nomes estão aqui, são aqueles que estão aqui no serviço. Então, um diretor distrital pode ir ver se é verdade que aquela escola tem 10 pessoas ou não. Mas por que não vai? Por que não pode, para além daquilo que vê no computador, por que não pode haver uma verificação física das pessoas? Confirmar. Nós já tivemos um país em que não havia nenhum computador, mas não havia nenhum fantasma também. Agora, estamos cheios de computadores para criar fantasmas. Tudo informatizado, digital. Para quê? Para informatizar fantasmas. Nós já tivemos um país que pagava salários a toda a gente. Não havia computador. Nem havia nenhum computador. Escrevia-se com máquina de datilografia. Não havia computadores. Mas não havia fantasmas também. De repente, a nossa evolução implica computadores grandes e grandes fantasmas. O número de fantasmas cresce. Então, isso não pode, isso eu não sei, chama-se, não se chama vontade política, chama-se, aí onde devíamos dizer, pessoa própria no lugar certo. Encontrar gestores próprios nos lugares certos. E retirar aquele gestor que parece certo, mas está ali por compadrio, por corrupção, porque a sua progressão foi o fulano que disse, e porque ele foi recomendado por fulano que trabalhou comigo nos anos tais. Não, o país não vai andar. Com isso, estamos a brincar. Isso vai sobrar para muitos dirigentes aqui que pensam que o país está a correr. Não está a correr. Um país não pode correr, ter 18 mil pessoas que ganham salários sem estarem a trabalhar e pagos pelo Estado. Não é possível. Uma empresa privada, por que não tem 5 fantasmas, pelo menos? Não consegue. Por quê? Porque há controle, há verificação. Agora, aqueles gestores, nós temos chefe de departamento, chefe de repartição, chefe de que. Tanta gente não consegue ver que essa pessoa não existe. Estão todos a comer. Ou essa pessoa morreu. Temos que fazer o abate porque essa pessoa já não existe. Então eu penso que
Isso, há muita gente a se beneficiar desta questão. Deve haver muita gente a beneficiar-se, mas também deve existir muita gente com vergonha de saber que trabalha com fantasma no seu serviço. Era preciso isso ser estratificado por ministérios. Saber o Ministério da Agricultura, quantos fantasmas o ministro está a gerir. Ministério da Educação, quantos fantasmas a senhora ministra está a administrar. É para distribuir os fantasmas pelos seus donos. Dizer que o próprio ministro Impissa tem um número de fantasmas com ele, na função pública. Quantos é que tem? No ministério dele, da administração estatal e função pública. Então, o presidente da República devia ordenar que esses fantasmas fossem distribuídos pelos ministérios, para cada ministro ficar com os seus fantasmas. E dar-se um prazo para cada ministro reunir com os seus fantasmas dentro de um prazo X e trazer o relatório para saber quando é que esses fantasmas vão se desvincular do Estado. Não podemos continuar a financiar fantasmas. Então, tem que se estratificar isso. Cada ministro fica com os seus fantasmas para vermos qual é o ministro que contrata mais fantasma do que o outro. E depois, a partir daí, darmos tarefa a esses ministros, para cada ministro fazer reuniões com os seus fantasmas e definir um plano de trabalho. O que é que esses fantasmas fazem no ministério? Acabou. Porque isso é uma brincadeira. Dizer que temos fantasmas. O chefe do Estado-Maior disse que tinha 7 mil. Foi embora, ninguém lhe perguntou onde é que ficam os fantasmas. Na polícia também já tivemos o mesmo caso. Na polícia temos tanto. Aqui no governo já tivemos 30 mil. No tempo da outra ministra. Então, cada governo tem que ter os seus fantasmas. Então, temos que dividir os fantasmas pelos titulares, para cada um gerir os seus fantasmas de uma maneira pública, que nós também possamos ter um relatório final, o que é que ele fez com os fantasmas que tinha no seu pelouro. Muito bem. Ficou então a dica aí para ajudar a resolver este problema dos fantasmas, funcionários fantasmas na função pública. Vamos seguir com o último tema, que é esta confusão também em Manica, sobre a exploração mineira, as licenças canceladas, não há atividade mineira em Manica, a gravidade do problema lá é por todos conhecida. Como é que chegamos a este nível? E depois temos a questão também da militarização das zonas de mineração. Queria que o compulsasse um pouco sobre isso. Não, mas isso é a mesma coisa, é igual aos fantasmas. Isso não tem nada de especial. As licenças são atribuídas por alguém. Tem uma entidade que dá licenças. E essa entidade, se for o Ministério dos Recursos Minerais, lembro-me de que até aí, há uns 2 anos, havia um inspetor geral do Mireme, e acho que o apelido dele era Matini, que andava aqui nas províncias. O inspetor geral está em Manica, o inspetor geral está em Tete, está lá em Lumbo, está onde? Esse inspetor, quando passasse de Manica, não via isso. E quando visse, fazia o quê? E se não podia fazer, era por causa de quê? São essas coisas que têm que ser respondidas. O Ministério próprio que atribuiu aquilo não viu. Agora, quem andou lá ver em Manica, aparentemente, quem despoleta, quem vai ao terreno e aparenta uma pequena zanga, é o secretário de Estado, o Lourenço Lindon, que é meu amigo até, conheceu em Xai-Xai, quando estava como secretário de Estado de Gaza. Mas o outro meu amigo, o Edson, que esteve lá vários anos, não havia mineração ilegal nessa altura, não havia essa coisa. Este problema de cavar, dragar, fechar rios, começou na semana passada. É um problema antigo. Está-se a agravar ao ponto de a Albufeira de Chicamba ficar com lama em vez de ficar com água para a produção de energia. Ao ponto daqueles rios ficarem secos, não terem mais água. A água que está ali já é lama, já não se pode nem beber, nem o peixe sobrevive. Mas até que, quer dizer, como é que perante todo um governo que tem nível distrital, aliás, tem nível do posto administrativo, tem o nível do distrito, tem a nível da província. Na província tem governador, tem secretário de Estado, tem diretores,
Tem diretores do secretário de Estado, diretor disso e daquilo, tem diretores no gabinete, no Conselho Executivo Provincial. Tem muita gente que ganha salário, mas a população está a morrer. Os peixes estão a morrer. O ambiente está-se a destruir. Por quê? Porque tem lá um grupo de empresários provenientes de Maputo. Agora, o governador não foi nomeado a partir de Maputo, não foi eleito, a lista dele para ser eleito não foi discutida aqui na Matola, que é Maputo. E por que o governador não pode viajar a Maputo e dizer que eu não consigo ser governador numa zona onde o meu povo está a morrer? Secretário de Estado não pode sair de Manica, de Chimoio, e vir aqui dizer que eu não volto a Chimoio, a menos que me garantam que há de se tomar medidas contra esses crimes. Então, como é que é? Você é governador, mas não governa. Tem que ter medo de governar porque o empresário fulano é intocável, porque tem coxas quentes no Maputo. O que é isso? Que raio de país é esse? Então, você tem que viver, governar, mas governa essa parte. Aqui não mexe, porque esse aqui vem de Maputo. Porque esse aqui tem coxas quentes. Que tipo de governação é essa? Então, se é assim, você deixa. Você diga, pai, não estou em condições. Eu não estou. Arranja outra pessoa para ficar. Mas ninguém disse isso. Todos ficaram calados. Ninguém tem coragem. Todos ficaram calados. Parece que há um administrador que foi nomeado para o distrito de Manica este ano, que ficou 45 dias. Depois foi exonerado. Não sei porquê. Alguém disse que é porque ele queria começar antes do tempo. Começar a mexer com certas coisas. E foi exonerado. Não tenho prova do que estou a dizer sobre os motivos da exoneração. Sim. É o que se disse aí por aí fora. Ainda não tive a ocasião de conversar com o pessoal de Manica para entender bem o que aconteceu. Mas o que é facto é que este crime não é espontâneo. Não é um crime esporádico que surgiu, de repente... Como se fossem cogumelos. Quer dizer, como se fosse um atropelamento de uma pessoa na via pública. Foi atropelado, o carro vinha a uma alta velocidade. Não. É uma licença que é escrita, tem assinatura, e é dada a nível da província, tem entidades de fiscalização a nível nacional dos ministérios. E temos neste país uma coisa que outros países até não têm. Tem o Ministério do Ambiente. Ministério do Ambiente. Uma vez, eu fui ter com um dirigente dessas áreas, há uns anos atrás. Eu disse, qual é a estratégia do governo contra queimadas descontroladas? Que nós estamos a sofrer lá na aldeia. Basta chegar o inverno, queimam tudo aqui. Vamos fazer um diálogo. Diálogo com quem? Por que na África do Sul não há queimadas? Por que as pessoas têm medo de queimar na África do Sul? Quando você atravessa a fronteira, vem para cá, basta entrar Moamba, está tudo ardido, aquilo, queimou tudo. E lá não queima. Por quê? Entra ali, passa uma espanda para o Zimbábue, não há queimadas. Entra aqui, está tudo queimado. Por quê? Quer dizer, é porque lá tem governo. Naqueles lados tem governo que controla o território. Aqui temos até diretor provincial de administração territorial e ambiente. Administração territorial. É muita coisa, pô. E você deixa queimar. Você deixa poluir o seu território. Não. Deixa bloquear os rios, matar peixe. Enquanto você é diretor de administração territorial e ambiente. E comprometer. E você vê o ambiente a ruir. Mas você ainda tem coragem de receber o salário mensalmente, com o seu ambiente a destruir-se. Isto é um país único no mundo. Não existe dois países. Eu aposto, você não apanha outro país igual. Em outros países a responsabilização é séria. Agora, se nós queremos construir um país com paninhos quentes, em que tudo se destrói, ninguém faz nada, até que haja uma comissão enorme que também vai ter orçamento. Essa comissão chefiada pelo ministro da Defesa, para recomendar e não sei quanto. Nós estamos no caminho certo. Não estamos no caminho certo. E era momento, e depois temos Procuradoria Geral, temos Procuradoria no Distrito, temos Procuradoria na província, temos Procuradoria Geral, que é o dono da ação penal. Quantas ações penais foram incentadas contra os prevaricadores, os destruidores, os violadores da lei do ambiente? Não se sabe. Não se sabe, provavelmente nenhum.
E se foi deve ser um pescador distraído que foi apanhado com 2 tilápias, não sei quantos. Mas os verdadeiros donos da destruição, que trabalham com os chineses, que têm licenças que entregam aos chineses para operar e para fazer o ouro exportar, esses nunca foram mexidos. Então nós continuamos a ter uma justiça forte para os fracos, muito forte para os fracos. Quando punem um fraco, até levantam-se para começar em nome da República de Moçambique. Mas quando tem um forte à frente, o juiz, o procurador, parece um pintainho molhado, fica muito disciplinado, muito quieto, fala com muito respeito, o que mostra que não vai aplicar nenhuma pena. Então isso não pode, nós temos que mudar. Aquilo que disse um dia o Dr. Machado da Beira, que temos que ter, e disse ao presidente, quando o presidente passou por lá, comercial da Beira, temos que fazer o restart do país. Tenta acontecer. O restart significa destruir isto tudo. Bom, alguém disse que não é destruir, é reformar. Mas reformar um pouco violentamente. Reformar com energia. Mostrar que o país tem outra visão, tem outras aspirações, tem outros desejos e para ser uma nação organizada. É que se não houver essa mão forte para a reorganização do Estado em Moçambique, o presidente Chapa pode ficar 10, 15, 20 anos, depois sai, o país estará na mesma. O país estará na mesma, mas não é o que nós pretendemos que aconteça. Foi então, com estas palavras, que o Salomão Moiana terminou a sua apresentação, os seus comentários aqui nesta edição da Semana com Salomão Moiana, edição de domingo. Vamos sair com a promessa de cá voltarmos na próxima semana. Continuação do bom domingo e agora ótima semana que inicia aí. Boa noite, até lá.